neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Neste mundo de tanta tristeza, se tens muitos problemas na vida, vai depressa com Cristo encontrar tranquila segurança e alívio completo terás. O Mestre de braços abertos, esperando te quer receber, te dará alegria, segurança e paz, te dará
Um dos versículos mais citados da Bíblia Sagrada é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que de fato é verdade. De fato é verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Jesus Cristo do Velho Testamento, ele é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Moisés carregou o vitupério de Cristo, conforme está escrito aos Hebreus capítulo 11, verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, se referindo a Moisés no Velho Testamento. E Paulo disse que a pedra era Cristo, o maná era Cristo, a coluna de fogo era Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Haja visto que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade. Se pergunta quem é o Pai na Trindade? O Pai é o Pai da eternidade. É Deus concentrado num corpo chamado Jesus Cristo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém jamais poderia ver Deus, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. E usando os versículos 1 e 2 do Salmo 103, o profeta desta era pregou uma mensagem chamada Doenças e Aflições. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Doenças e aflições são, sem dúvida alguma, o resultado do pecado. Não tenha dúvida disso. Sem o pecado não haveria doença. Nós não teríamos aflições. Sem o pecado não haveria morte. O pecado entrou através de Eva, passou para Adão, e toda a humanidade, então, está sob a terrível sentença de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos sob doenças e aflições e, por fim, a morte. Agora, por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou o perdão, a salvação, a vida eterna, aniquilando a morte. Esse processo de passagem pela dimensão humana diante de Deus é muito curto, mesmo contando os milhares de anos. Para Deus é muito curto, é muito pequeno, porquanto 1000 anos para Ele é como um dia como 1000 anos. Para Ele não faz diferença, para o nosso Deus, porquanto Ele não está sujeito ao tempo. Para Ele, o processo está exatamente a 1 minuto depois do Éden. Porque Deus não está sujeito ao tempo. E os homens passam pelas eras, pelos eventos, pelas modificações,
e por fim chega a sua última era. Evoluções científicas e tudo que tem acontecido durante a humanidade mostram que o Éden é satânico. Deus fez toda a sua criação em 6 dias, o que significa, biblicamente, em 6.000 anos. No 7º, ele descansou. E ele permitiu que Satanás também trabalhasse por 6.000 anos. No 7º, ele vai descansar. Amarrado por 1000 anos. Isto quer dizer, por uma cadeia de circunstância. Porquanto ele não vai encontrar uma mulher, um homem sequer, para pecar. Ele não vai conseguir fazer uma pessoa fumar um cigarro, cometer uma mentira, um adultério, qualquer coisa que possa ser incompatível com a santidade de Deus. Ele tem afrontado a Deus, mas o seu Éden está pertinho de terminar. Ele sabe disto. Não pense que ele será amarrado com correntes e cadeias e coisas assim. As circunstâncias é que o prendem. Ele não pode, não encontra quem ele usar. Um espírito é inofensível, até que ele encontre alguém a quem ele possa usar. Até que ele encontre alguém que esteja vulnerável a um câncer, a uma doença qualquer. Se você corta, fere um pequeno vaso na sua orelha, vai sangrar. Ou mesmo no dedo, em qualquer parte do corpo. Mas o certo é que Satanás será preso, amarrado, o que significa que não haverá nenhuma doença, nenhuma aflição durante o milênio. Por 1000 anos. Ora, se nós estivéssemos aqui distribuindo pílulas que cientificamente fossem comprovadas que o homem viveria 1000 anos se tomasse naquela pílula, então, o que acontece? O exército teria que controlar a demanda em busca das pílulas. Acontece também ainda, no termo acontece, é que isto está sendo dado de graça. Está sendo dado de graça. Não só o milênio, como a vida eterna, a eternidade. Agora, quantos estão quebrando cercas por causa disso? Porque se houvesse uma coisa física aqui, não precisa ser 1000 anos, dando pelo menos 100 anos de vitalidade para o homem, quebrariam cercas, pulariam muros, romperiam montanhas, deixariam cercas denominacionais, credos, dogmas, e tanta coisa se fossem revelados acerca da vida eterna, da hora em que estamos vivendo. Mas o termo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Ele cura não só a enfermidade do corpo, mas também da alma, é muito importante para nós que temos sido e temos aceitado a advertência para a hora em que estamos vivendo. Doenças e aflições são resultados do pecado. Talvez também em sua própria vida, ou na vida de alguém. Um pai descomedido, um rapaz que não tem regra de vida, uma moça, também da mesma forma,
está preparando para trazer quem ao mundo? Um doente. Vai trazer um doente. Vejam como estão os nossos hospitais. Hoje nós temos os melhores médicos que já tivemos. Nós temos a melhor ciência médica. Os melhores hospitais que já possuímos. E mais enfermidade do que já tivemos em toda a história. E no dia, quando temos a melhor ciência médica, os maiores recursos, e nós temos isto mais do que toda a história do homem já teve. Eles estão constantemente construindo instituições para dementes, para doentes, para aflitos e necessitados, asilos para os velhos. Bem, quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construindo instituições anualmente para os incuráveis, a ponto deste mundo ser considerado um hospital para pestilentos. Mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. E ele é simplesmente o mesmo hoje, como ele foi ontem e será para sempre. Ele prova isso. Ele prova. Ele provou isso através das reuniões do profeta de Deus para esta era, realizando obras que somente Deus pode realizar. Preste bem atenção. Aquele espírito que usa os iníquos para expulsar demônios, curar enfermos, nunca pôde realizar obras que William Branham realizou, que Jesus realizou através de William Branham. Nunca. Janes e Jambres puderam resistir a Moisés até certo ponto, mas logo o feitiço deles foi engolido. Sumiu com o poder de Deus através de Moisés. Eles não puderam ir até o fim como Moisés foi. Não puderam. Não deram conta. Pode deixar seus Janes, seus Jambres, que viria, segundo São Paulo, novamente, segundo Timóteo capítulo 3, resistir à verdade, resistir o verdadeiro ministério levantado por Deus. Mas vocês não aguentam ir até o fim, vocês não dão conta, vocês arreiam fácil, vocês estão cheios de complexos, vocês debruçam no banco com facilidade. Resistem, resistem. Até quando? Você conhece a história de Janes e Jambres? Versus Moisés? Que grande luta! Que luta sem graça até o fim, veja só. Por quê? A disparidade era muito grande. Era muito grande. A favor de quem? Fisicamente falando, materialmente falando, a favor dos egípcios. Porque estavam com o poder na mão. O poder bélico, o poder político. É o que a igreja tem hoje.
É que o mundo tem hoje. Poder político, poder bélico, poder religioso, político e monetário. E Moisés o que tinha? Uma vara na mão. Mas tinha o poder de Deus. Tinha o poder de Deus. Agora a disparidade foi invertida. Um homem com Deus contra mágicos, contra um faraó desarmado, sem um Deus vivo, adorando ídolos. Quem pôde com esse ministério na terra até hoje? Eles estão adorando ídolos de 3 pessoas. O problema está aí. Mas uma coisa deve ficar bem patente. Bem patente, bem claro. É que Moisés aparentemente estava perdendo a questão. Estava falhando em seus argumentos. E Faraó, por algum tempo, ironizou, deu gargalhadas, mandou colocar mais um pouco de vinho na sua taça, mas logo a festa acabou. Eu vi que a coisa era mais séria do que ele estava pensando. E o inimigo, a essas alturas, já sabe que a coisa é mais séria do que ele está pensando. Até mesmo o câncer, a doença, as aflições, os espíritos de enfermidades, sabem que a coisa é mais séria do que eles estavam pensando. Satanás levou um choque de quase 10.000 volts quando esteve com Jesus lá no deserto, no chamado Monte da Tentação. Ele levou um choque como que de 10.000 volts. E todas as vezes que ele caminhou contra esse corpo de Jesus, ele botou borracha nas mãos, botou seus pés bem protegidos com borrachas, mas não adiantou. A coisa fez terra do mesmo jeito. E ele levou um choque que lhe faz lembrar que sua espinha dorsal foi quebrada no Calvário, e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Matou, assassinou, através da grande meretriz, 68 milhões de cristãos. Vitorioso, grande herói. Onde estão os assassinos hoje? Estão no inferno. Onde estão aqueles que morreram lá? Estão nos céus da glória. Derrotado, fracassado. Deus te abençoe. Deus te abençoe, diga amém. Amém, Jesus. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando Jesus ia passando em Jericó e o cego se pôs a gritar, pois ele tinha a certeza que Jesus Cristo poderia lhe curar.
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que vive para sempre. Não mudou nem mudará. Ele é o Deus onipotente. Para ser curado é só ter fé e somente crer. No meio de uma grande multidão, uma mulher enferma em Jesus tocou. A sua fé foi suficiente. Naquela hora a enfermidade a deixou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que vive para sempre. Não mudou nem mudará. Ele é o Deus onipotente. Para ser curado é só ter fé e somente crer. Pedro e João na porta da Formosa, uma esmola ao coxo lhe rogou. Mas Pedro, com o nome Jesus Cristo, uma ordenança aquele coxo levantou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que vive para sempre. Não mudou nem mudará. Ele é o Deus onipotente. Para ser curado é só ter fé e somente crer. Para ser curado é só ter fé e somente crer.